Oi, tudo bem? Eu sou Socialmente Invisível e eu quero falar um pouquinho sobre o final de Boku no Hero. Bom, eu sei, não é sobre jogo e tudo mais, coisa e tal, mas é uma coisa que tá, vamos dizer, entalada na minha garganta. O Boku no Hero terminou. E sim, eu sei que fui eu fazendo um vídeo falando um monte de coisa de Boku no Hero, falando, se eu não me engano, devo ter falado no vídeo que eu parei de acompanhar e tudo mais. Porém, eu costumo enxergar, eu costumo ver momentos chaves quando é uma obra que eu acompanhei por muito tempo. E Boku no Hero foi uma obra que eu acompanhei por muito tempo. Querendo ou não, até tudo começar a desandar e cair em decadência foram alguns anos. E para não deixar meio que esses anos só passarem assim, eu fiquei vendo alguns momentos chaves da obra. Lutas que estavam sendo prometidas já há muito tempo. E a finalização. Às vezes, quando uma obra termina, o final pode ser algo agradável que te faz até reler a obra, as partes que você não leu, e ter um aspecto melhor de como tudo terminou. Porém, como eu já esperava, mas eu queria acreditar que não, mas Boku no Hero não foi esse o caso. O final de Boku no Hero foi ruim, objetivamente ruim. Mesmo quando você olha da maneira mais otimista, você percebe como foi um trabalho porco feito na maneira como foi terminado. Bom, se você não está sabendo, Boku no Hero terminou com um Deku que sacrificou todos os seus poderes para derrotar o Shigaraki. Ele salvou não só o Japão, porque o Shigaraki seria um problema para o mundo inteiro, então ele salvou o mundo e ao custo de perder os seus poderes. E depois disso, ele não teve reconhecimento algum, quase, né? O reconhecimento que ele tem é pouco, bem pouco, coisa que só algumas pessoas lembram. Pessoas que foram muito marcadas pela situação lembram quem é ele. E ele não pode mais ser um herói, né? Já que teoricamente ele perdeu os poderes. Ele virou um professor. É aquele negócio que é aquela piada que tá saindo. O Deku virou um CLT. E bom, quando você olha a ideia, Midoriya vai perder os seus poderes e virar professor. Só esses dois pontos dá para você trabalhar uma coisa legal. Mas você lê a obra, vê que a obra não deu reconhecimento quase nenhum pro Midoriya, não deu nenhum ponto de você ver que existe uma valorização daquilo que o Midoriya fez, porque ele não salvou só o Japão, ele salvou o mundo inteiro naquela guerra final. Foi uma coisa gigantesca que ele fez e ele não recebe reconhecimento algum. Você pode até falar, mas ele deve ter recebido reconhecimento e tudo mais. Cara, o tipo de coisa que ele fez é o tipo de coisa que está em livros de história. O Deku, no mundo de My Hero Academia, é praticamente uma figura histórica, uma pessoa que salvou o mundo inteiro. É o tipo de pessoa que entra em livros de história. O Midoriya é alguém que seria muito reconhecido. Aí mostra o quê? No capítulo, meio que dando uma resumida, mostra que o Midoriya não tem reconhecimento, mostra que ele tá triste, ele tá trabalhando como professor, ele tá triste porque ele tá longe dos amigos, os horários de trabalho de herói e o trabalho dele são muito difíceis de se alinhar, momento de folga e tudo mais, então poucas vezes eles se encontram. O Midoriya, eles não comentam nada sobre o trabalho dele como professor, não falam nada, não destacam nada, o que dá a entender que o Midoriya é um professor totalmente comum. Enquanto isso, mostra o como os companheiros de equipe dele estão cheios de projetos, estão fazendo coisas, estão muito famosos. E aí o Deku, totalmente fora de qualquer foco, está ali como um professor, incentivando novos heróis a nascer, que é uma coisinha legal, uma coisinha bonitinha, mas é isso, ponto. Não mostra nem que ele é bom fazendo isso. Dá um ar muito ruim para esse final. Cara, é um negócio que eu falei até pro amigo meu, mano. Parece que esse final, ele foi... Existiu um esforço muito grande para ele ser mal escrito, para ele ser mal feito. Um monte de coisa ficou de fora. Ficou de fora, por exemplo, que o autor falou em uma entrevista que futuramente veríamos o pai do Midoriya.
iríamos conhecer o pai do Midoriya futuramente, coisa que não aconteceu. O autor enfiou na história, desde o início até o seu final, um romancezinho sendo trabalhado entre o Midori e a Uraraka, e surpresa, no final não tem nada de desenvolvimento com isso, na parte final não tem uma conclusão nenhuma. Você pode até falar, mas no penúltimo capítulo e tal teve alguma coisinha, mas não teve uma confirmação no último. Não teve. E assim, eu vi o vídeo, por exemplo, do Evandro, o Evandro Fusari do Mangaquê, que ele comenta nessa parte que a vida adulta é uma vida difícil, é uma vida com muita dificuldade. E, mano, eu entendo que é complicado, que a vida adulta você não vai ter tempo para fazer tudo o que você quer, você vai ter um tempo muito mais limitado e é muito mais difícil você se juntar com seus amigos. Mas não é uma coisa impossível, tudo bem, seja uma vez por ano que você consegue, ainda acontece, ainda existem momentos que você pode não estar com todos os seus amigos reunidos, mas que você consegue se encontrar com um, com outro, que tem um horário mais semelhante ao seu. Você consegue fazer os jeitos, e principalmente no quesito de romance, uma pessoa que você está se envolvendo, seja que nem se o Midoriya mostrassem o Midoriya e a Uraraka no final casados. Eles não se veem praticamente o dia todo, mas todo dia quando ele volta para casa, os dois se encontram, porque eles moram juntos. Existe aba para falar sobre isso, aba para colocar, e não foi citado. E se não foi citado, mesmo tendo essas possibilidades, não foi citado ou mencionado uma conclusão para esse romance por querer, que é o negócio que é aquele final, imagina aí. E se é o final imagina aí, eu posso imaginar que o autor quis fazer uma verdadeira sacanagem com todos os fãs, sacanear todo mundo, e não fechar de propósito. Não é para ficar um imagina aí? Tô imaginando aqui qual que é o final para mim. No vídeo também comentaram que o Evandro comentou que ele viu muita gente reduzindo a Uraraka a só um chip, que ela fez uma coisa legal na história e tudo mais. Beleza, o negócio que ela fez na história é legal, a ideia que trouxeram para ela no final é legal. Só que não tá todo mundo resumindo a Uraraka a um chip única e exclusivamente porque o ponto do shipping, do casal em si, é um ponto relevante para a história. É um ponto que ajudou a mover certas partes na história. Aquele discurso que a Uraraka fez para todas as pessoas no final da saga do Deku Dark, para ele voltar para a escola, foi um discurso que ela fez motivado pelo sentimento que ela tinha pelo Deku, principalmente. Não foi só a vontade de ajudar um amigo, foi algo potencializado. Por isso que dentro da história, dentro do discurso, teve uma potência maior. E não teve conclusão. O negócio é que nem, é legal o Deku ter virado professor, é um ponto legal de você trabalhar, é um negócio legal. Só que tá alguém virando e falando, nossa, que legal ele ter virado um professor e tudo mais. Claro que não, porque foi muito mal apresentado. É uma ideia legal, mas que foi mal apresentado. Vai falar que estão reduzindo o Deku a só alguém que tem que ser um herói, que não existe outra maneira de ser um herói sem você vestir uma roupa e tá lá? Vai falar que estão reduzindo o Deku a isso? Não, não estão reduzindo o Deku a isso. Mas estão falando sobre toda essa situação do Deku pela forma como foi mostrado, por tudo que foi colocado ali. Então não é reduzir um personagem ou usar isso. Quando você fala que está reduzindo um personagem a um chip e tenta trazer que não importa muito o relacionamento dos dois e que o que ela fez, o que ela estava fazendo ali dentro do contexto da história tem mais importância, cara, parece que tá querendo só, sei lá, passar um pano pra situação, pra isso. Porque assim, tudo bem, quando você pega na história do enredo da obra, se você for pensar na construção de mundo, que em Boku no Hero é uma construção de mundo bem ruim, se você for pensar na ideia da construção de mundo, na construção de final, ficou uma coisa legal realmente que ela fez. Só que o problema é que o final não é o momento de você fazer uma construção de mundo, é o momento de você fazer conclusões de história. E quando você não faz essas conclusões, fica um gosto muito amargo, e é por isso que tem tanta gente falando sobre a Uraraka e o Deku não terem ficado juntos. Se
pegasse e tivesse uma apresentação melhor das coisas, seria muito mais destacado, que a ideia que a Uraraka teve é muito legal. Mas toda a apresentação do final da obra foi ruim. Toda essa pegada que teve, que no final o Deku ainda volta a ser um herói, porque todos os amigos dele fizeram uma grande vaquinha por anos para conseguirem pagar uma armadura high-tech, um negócio absurdo pro Midoriya, para ele poder voltar a ser herói. E aí o autor pensa que isso, nossa, que coisa legal, né? Ele voltou a ser um herói, que divertido. Agora essa armadura, que possivelmente cada peça dela, ou cada linha de configuração de código dela custa milhões, tá na mão do Deku, né? Aí se ele for enfrentar um vilão que é muito poderoso, que possivelmente os que mais se destacam nessa parte da história são vilões muito mais poderosos ou mais fraquinhos, se ele topa com um desse, ele pega e dá uma quebradinha, uma rachada na armadura, o Deku tá feito, né? Ele que não teve dinheiro para ter a armadura, porque ele tá trabalhando como professor, então é óbvio que ele não vai ter dinheiro para pagar a armadura. E ele não tem dinheiro para pagar os ajustes, que é se ela quebrar. E não fala qual que é o combustível da armadura, né? Porque talvez ela tenha combustível infinito. Se for combustível infinito, até beleza. Mas o que move ela? A eletricidade? Quanto de eletricidade tem que gastar para você carregar uma armadura desse patamar? Vai gerar outro gasto gigantesco pro Midoriya. E aí como é que fica? Ele vai ficar eternamente, agora eu posso ser um herói, que legal. Aí toda vez que quebra, ele chega pros amigos, amigos, rachou a minha armadura, vocês podem fazer uma vaquinha pra poder pagar essa armadura, que é cara pra caramba? Você entende? Isso quebra o final. Existiria formas de você fazer o final do Midoriya só como professor, que faria com que tivesse muito mais peso do que ele ganhando essa armadura e voltando. Essa armadura é completamente incoerente na realidade, se você for analisar, por toda a situação que ela cria. E, tipo, desse negócio de financeiro e tudo mais. É uma coisa muito absurda, levando em consideração que uma versão mais fraca dessa armadura que o All Might usou pouco tempo atrás esgotou toda a riqueza que o All Might tinha. E ele não era alguém pobre, ele tinha dinheiro pra cacete. Então, cara, quebra muito essa armadura. E pô, eu não custava, usando o mesmo modelo de final que foi feito, custava pegar, começa com, né, os 8 anos depois, aí mostra que o Midoriya vendo as notícias das coisas que os amigos dele estão fazendo, comenta na parte da Uraraka que estão fazendo essa linha de aconselhamento para crianças, para não ter mais vilões, essa linha de aconselhamento, de acompanhar crianças, para ajudar a acabar com o preconceito que tem no mundo de Boku no Hero e tudo mais. Custava ter colocado uma linha, poucas palavras falando, e a heroína Uravit, em conjunto com um prestigiado professor que faz prestigiado professor da UA, juntos estão fazendo essa fundação que está ajudando novos possíveis vilões não serem criados. Que aí você já teria ali um linkzinho, é alguém da UA, um grande nome da UA, ou talvez o grande nome da UA. Aí o Midoriya fecha ali, desliga a TV, ele se arruma, ele vai trabalhar. No que ele está indo trabalhar, ele vê no caminho de casa, ele vai passando pelas lojinhas e tal, e as pessoas cumprimentam ele. Chamam ele não necessariamente por Midoriya, mas por Deku. Falam, Deku, chamam ele mesmo depois de 8 anos que passou a situação, ainda chamam ele de herói. Dependendo, mostra que algumas pessoas ali, que nem um dono de um mercado, ele pega, fala com o Deku, e como um agradecimento ali, ele entrega uma marmita pra ele, pro Midoriya. O Midoriya fala que não precisa e tal, mas ele fala que não, que ele faz porque ele quer poder presentear e ajudar o grande herói dele, que salvou ele, que salvou o Japão, que salvou o mundo. E que uma marmita que ele dê pro Deku não é grande coisa em comparação ao que o Midoriya fez. Aí fica o Deku aceita meio desconfortável, mas aí fica nisso, pessoas sentindo, você vê as pessoas tendo gratidão pelo que o Deku fez. Você mostra
que o Midoriya tem uma estátua naquela pegada ou do lado do All Might, que é o grande herói, que é um herói muito reconhecido, mostra que agora, ao invés daquela estátua do All Might levantando a mão e falando eu estou aqui, pode até ter aquela ideia de esperança do que teve no final, que é o nós estamos aqui, que foi que o autor deu uma mudada drástica nesse aspecto da história. Pode ter o Midoriya e o All Might um do lado do outro, ambos levantando a mão, fazendo alguma coisa, para representar que depois daquele dia, 8 anos atrás, um novo grande ídolo no Japão surgiu. Uma grande figura proeminente no mundo surgiu. E aí mostra o Midoriya indo para a escola, muita gente falando, talvez ele até fugindo de muitas pessoas indo falando com ele, ou já nem tem tantas mais pessoas que vão atrás dele dessa forma. Mas chegando na escola, ele entra para dar aula e aí mostra uma sala animada falando com ele, onde vários alunos chegam para ele e falam: ah, professor, eu descobri que eu consigo fazer isso aqui com a minha individualidade, o que você acha que dá pra gente fazer? E tudo mais. Outro: ah, professor, a gente vai ter mais uma aula prática como a que a gente teve para você ajudar a gente a entender e a aprimorar as nossas individualidades. Ah, e isso, nesse caos, o Midoriya conversando com eles de uma maneira descontraída. Aí chega depois que terminou a aula, ele conversando com a Aizawa, sei lá, nos corredores da escola, e o Aizawa falando: e aí, como é que tá o horário com o pessoal? E o Midoriya fala: é difícil que todos eles com horários diferentes, a gente tem muito mais dificuldade para se encontrar. Mas tudo bem, a gente consegue se encontrar às vezes e são bons momentos sempre que isso acontece. Além de que a gente sabe que o outro tá bem e, querendo ou não, estão todos olhando por cada um de nós. A gente está sempre atento com os amigos. E aí o Aizawa pega, continua e comenta que o Deku está sendo muito elogiado, que de novo ele apareceu talvez tenha aparecido na televisão como um grande professor, porque muitos heróis que agora já se tornaram heróis profissionais, mas que tiveram aula com o Midoriya anteriormente, sempre comentam sobre ele e falam como ele ajudou muito a eles desenvolverem os poderes e como o Midoriya tinha uma visão muito diferenciada que sempre ajudou demais eles a se desenvolverem. E o Midoriya agora, ele não é só conhecido pelo que ele fez 8 anos atrás, ele é conhecido pelo que ele faz agora, pelo professor que ele é, pela pessoa que ele é, porque o Midoriya é aquela linha, ele é um viciado em individualidades, ele é um estudioso de heróis. Então ele saber ajudar os alunos de maneira plena a eles se desenvolverem da melhor maneira possível é algo incrível, algo que faz sentido. E aí atualmente eles colocam nisso na conversa, o Aizawa falando pro Midoriya, que atualmente o Midoriya é a Yuei, que o nome da Yuei, o nome do Midoriya em si, é um nome maior que o da própria escola. As pessoas não estão mais indo para a Yuei porque a Yuei é considerada a melhor escola. Não, muitos alunos agora estão indo para a Yuei porque nela é onde está o melhor professor. O professor que está ajudando, que consegue fazer uma diferença enorme na vida de qualquer herói que passa por ele. Tanto que pode até comentar que heróis profissionais mais velhos ou de outras escolas pedem para que o Midoriya, muitas vezes pedem para o Midoriya ajudar eles a desenvolverem seus poderes de forma extracurricular. E isso traria para o Midoriya um reconhecimento tão grande e traria para ele ser professor, para o professor que no Japão é muito mais valorizado do que no Ocidente, um valor muito bonito, aonde o Midoriya não precisaria ter uma armadura high-tech e voltar a ser um herói, como normalmente é, porque ele já faz um papel de suma importância. Ele cria a próxima geração. Ele faz com que as crianças que entram na escola se tornem os melhores heróis possíveis. E isso teria trazido um reconhecimento enorme para ele. E aí, terminando tudo com os alunos fazendo isso, pode até ter, em algum momento, aquela mesma ideia que do Midoriya com o menininho que queria ser um herói, mas que tem um poder mais simples, pode ter isso no meio do capítulo também. Ou no início, quando ele está voltando para a escola.
quando ele tá indo pra escola, né? E aí no final mostra talvez o Midoriya voltando pra casa, e aí na casa dele ele só encontra a Uraraka lá. E aí conversando ali sobre como tá as coisas, coisa comum, termina com com Midoriya olhando, ou talvez a Uraraka perguntando, mas e você, Midoriya, como professor e tudo mais, esse reconhecimento, como que você tá e tudo mais, ou algo do tipo, sabe, alguém perguntando, e Midoriya fala, eu tô feliz, eu sempre, eu sempre quis ser um herói, e agora eu entendo que mesmo tendo perdido os poderes que eu tinha antes, que, de certa forma, eu consigo me sentir realizado como um herói. E aí nessa, traz um painel com vários heróizinhos novos da nova geração, o pessoal ali atrás e uma imagem mais conceitual do Midoriya nesse final, lá no fundo, como uma imagem grande ali dele no fundo, como se ele estivesse guiando essa nova geração. Mesmo que por detrás dos panos, mesmo que ele não seja a pessoa que vai para a luta, que está ali, ele é o guia, é ele que está construindo essa geração, essa nova geração que está entrando. Então, e além disso, ele estaria ganhando muito reconhecimento e coisa e tal. E isso seria muito bonito, seria um fechamento mais bonito do que foi esse final que teve. Que, mano, Boku no Hero já estava vindo de uma maneira problemática. O arco final, os arcos, cara, depois da Stardust Strip, todos os arcos tiveram problemas grandes. A situação com essa heroína, a heroína mais poderosa dos Estados Unidos, foi uma grande quebra que parece que criou uma rachadura tão grande que não conseguiram fechar, porque foi um negócio muito difícil, cara. Até agora eu ainda não engoli a forma como ela morreu, a pouca importância que deram para a morte dela. Então, é uma situação que o final poderia dar uma salvada, uma renovada nos ares. Mas não, foi um final triste, para baixo. E assim, mano, é tenso que eu vi que no Japão o final foi muito bem aceito. Tanto que no Japão estão chegando e falando muito mal dos brasileiros, do brasileiro não, né? Mas das pessoas do Ocidente que não conseguem ler história direito, não sabem ler história direito e tudo mais. Só que, mano, tudo bem, cara, a gente exige uma história bem escrita, pelo menos. Não dá pra aceitar um final que é mal escrito. Tem finais que eu não gostei, mas que é um finalzinho mais feijão com arroz, que foi ali certinho. Exemplo, o final de Naruto. Final de Naruto, eu não gostei. Eu não gostei do final do Naruto. Achei que poderia ter mudanças, mas é um final que eu não posso... Eu não me vejo na situação de chegar e falar: nossa, esse final é muito ruim, esse final é cheio de problema. Não, é um finalzinho ali, feijão com arroz, simplesão, só pra fechar a história de maneira safe, de maneira segura. Mas Boku no Hero não. Boku no Hero o negócio foi muito mal fechado, cara. Muito mal fechado. Mas tudo bem. Os autores, mangaka, ele se importa única e exclusivamente com o Japão. É com isso que o mangaka se importa. Então, a gente fala e tudo mais, mas no final, difícil que vai ouvir. Porque o público japonês aceitou. E para mangaka, o que vale é o Japão. O Ocidente não vale de nada para mangaka. Isso é fato. Até hoje já não é um negócio que vale de alguma coisa. Então, aceitaram, o japonês vai continuar a ler, se tiver algum spin-off que o cara vai lançar, não importa o quão ruim ou mais mal escrito que for, os caras vão ler porque eles gostaram da história. Porém, esse tipo de final, principalmente, assim, que é o negócio que eu tô trazendo aqui no canal, é uma coisa para mostrar um final que poderia ter sido muito bom, mas foi mal escrito. Porque o final de Boku no Hero foi mal escrito. E assim, sendo muito sincero com você, para mim, houve, na minha opinião, só uma opinião, o autor objetivamente se esforçou para fazer o final ruim. Porque é o que parece, ele não deixou tudo aberto. Se ele deixou tudo em aberto, eu vou fazer. Se ele quer que eu imagine as coisas, eu imagino que ele fez esse final realmente se esforçando para fazer ele ruim. Porque foi o que me pareceu quando eu li. Então, é complicado. Tem outras várias questões relacionadas a que o autor
mudou a visão dele de herói com o passar do tempo, toda uma situação. Mas, né, nossa, é muita coisa. Mas é isso. Só queria trazer essa situação com o final de Boku no Hero, que é complicado, né? Mas bom, se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários o que você achou do final de Boku no Hero. Se você achou que ele foi legal, se você achou que ele não foi legal, coloca aí, porque eu realmente estou muito curioso com as opiniões diversas que esse final está gerando. Então, deixa aí nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler, e se eu tiver algo a acrescentar, em responder também. E é isso, agradeço a todos por terem visto o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.